Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai. O título da nossa mensagem hoje é Zerando a Conta. Nós vamos ver, não é conta no mercado, não é conta no mercadinho da vila, não, é zerando a conta. Nós vamos entender do que se trata isso. Eu sei que Deus quer que todos nós hoje zeremos uma conta, um certo tipo de conta que nos faz devedores, para que a nossa história seja mudada. Amém? Eu sei que Deus trouxe pessoas hoje, exclusivamente aqui, para ouvir essa mensagem, mas o Senhor quer falar com todos nós. Por isso, pode abrir sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Você pode abrir aí, vai Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios e Efésios. Gálatas e Efésios, aliás. 5, 1. E assim diz a palavra de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós, aliás, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? Essa palavra, não feche o seu coração. Deus quer falar comigo, como tem falado, quer falar a todos nós sobre tudo isso. E a primeira coisa que o texto aí fala, no versículo 1, é: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Algumas coisas que nós podemos considerar nesse versículo aí 1, é que o texto nos chama a um discipulado no qual o próprio Deus é o nosso discipulador. Todos nós, desde que nascemos, temos necessidade de pessoas que nos guiem, que nos ensinem, que nos mostrem para onde ir, que não nos deixe às escuras sem saber o que fazer. Desde pequenininho, a criança, desde que nasce, precisa de alguém que faça isso. E então, na própria casa, onde a criança nasce, ela então já começa a viver ali, mesmo que ela não entenda o conceito de discipulado, sendo discípulo do seu pai, e o seu pai sendo o seu mestre. E todo pai que ama, todo pai que quer bem, toda mãe que quer bem, quer ver nos seus filhos suas próprias atitudes, seus conceitos, seus princípios, seus valores no filho. Aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, o próprio filho vendo, vivendo, aprendendo e sendo até melhor que o pai. Os filhos tendem a imitar os pais. Principalmente todo filho que é amado, ele quer imitar o pai. Você pode ver que a maioria dos profissionais acabam optando pela profissão do pai, pelo ministério do pai. Ele se espelha no pai ou na mãe, as meninas, mas o pai é aquele referencial. E a palavra que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e nós somos amados por Deus. Gente, essa verdade do amor de Deus tem poder, e só ela tem poder para trazer transformação à nossa vida. É só o amor
pessoa. É só esse amor que restaura de dentro para fora, que conserta aquilo que está quebrado, que ajeita o desajeitado, que põe tudo em ordem, o amor de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos notar aqui na palavra, é que Deus nos ama, nós somos filhos amados de Deus. Portanto, como filhos amados, porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, entregando Jesus. Amor não é conversa, amor não é sentimento, amor é ação. Logicamente que nós temos sentimentos, porque nós não somos animais, nós somos gente. E Deus nos criou com sentimentos, mas a Bíblia nunca nos ensinou a sermos movidos pelos sentimentos. A palavra do Senhor nos ensina a sermos movidos pela fé, pela palavra, ser movido pela fidelidade, entendeu? Nunca pelo sentimento, porque o sentimento nos trai. Porque o sentimento, nesses seres que não são tão transformados ainda, acaba muitas vezes, né, sendo achados impuros. E aí a gente não pode ser movido pelo sentimento. Amor não se trata de sentimento. E Deus provou o seu próprio amor para conosco, dando Jesus. Essa é uma verdade. Agora, por que zerando a conta? Se nós formos um pouquinho adiante aí, é que talvez eu vou começar a mensagem, vocês vão entender depois, do final para o começo. Porque se der tempo eu falar do segundo ponto da mensagem, aí eu passo para o primeiro, porque eu estou achando de Deus que é a prioridade. Então vamos aí para a parte 2. Veja aí o versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Eu vou agora ler no versículo 3 do Almeida Corrigida. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, ou obscenidades, ou conversas tolas. Então aqui, se você for ver o contexto até o versículo 8, a palavra do Senhor está falando para nós, está nos ensinando, o nosso Deus como Pai, que tipo de comportamento nós devemos ter em relação à moralidade. O que é que Deus espera de nós? Um Deus santo. Eu sou filha, você é filha, você é filho. Então, como Pai, o que é que Ele tem nos ensinado a respeito do nosso comportamento? Como deve ser? O que deve ocupar o nosso pensamento em relação à sexualidade? Eu queria contar para vocês uma história de duas irmãs. Essas duas irmãs, daqui a pouco vocês vão entender o contexto delas terem um só marido. Tinha um marido. Daqui a pouco vocês vão entender, antes de pensar, puxa, mas é pecado um homem casar com duas mulheres. Calma. Essas duas mulheres, as irmãs, elas casaram com um homem. Esse homem amou, deu nome, deu dignidade, deu afeição, deu tudo aquilo que uma mulher precisa, deu honra. Mas aí, essas duas, com o passar do tempo, foram virando mulheres imorais. Foram olhando para outros homens, desejando outros homens, maquinando coisas em suas mentes a respeito deles, fantasiando a respeito deles, até que caíram em prostituições com eles, em adultério. E por causa disso, dessa sua atitude devassa, imoral, porque não foram fiéis à aliança feita com o marido, foram guiadas apenas pelo instinto sexual, e elas botaram tudo a perder. Daqui a pouco aquelas mulheres viram toda uma geração se deturpando, todo um monte de pessoas se deformando, sendo aprisionadas, filhos morrendo por conta da sua imoralidade. Sabia que essa história está contada na Bíblia? Quem conhece essa história? Essas duas irmãs chamam-se Olá e Olibá. Nome que não é bom colocar em filho, lógico, né? Mas para a gente entender um pouco mais, nós vamos abrir lá em Ezequiel 23.
Sempre lembrando que o Senhor quer hoje nos levar a zerar qualquer conta que nós tenhamos aí com esse tipo de pecado. Ezequiel 23. Veja só, versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Gente, deixa eu falar um pouquinho antes. Esse texto que nós vamos ler, eu sei que a maioria aqui não conhece. Talvez, na minha opinião, seja o texto mais forte que a Bíblia fala. E você talvez vai se espantar com o tipo de linguagem que a Bíblia aqui fala. Meu Deus, a Bíblia fala disso. Eu estava conversando com meu filho ontem, né? E o Samuel falou assim: mãe, a Bíblia fala assim. Fala, filho. Com a maior pureza, com decência, mas como Deus conhece o nosso coração e Ele sabe como nós somos, Ele fala tudo de maneira clara. Para mostrar para o homem que ele conhece tudo aquilo que está no coração do homem. Tá? Então não se espante aí. Então vamos no versículo 1 de novo. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá e a sua irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã Olibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes guerreiros em uniformes completos. Todos eles jovens e belos cavaleiros, viu que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros para a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa, tomou nojo. Então vamos lá. Para que a gente entenda um pouco melhor isso, Deus ele está usando termos sexuais, falando de aliança entre marido e mulher, falando de infidelidade, falando uma linguagem que o homem e a mulher entendem, para mostrar como ele, Deus, o marido de uma nação, o Deus que amou uma nação, o Deus que trabalhou em função de uma nação, o Deus que fez tudo por uma nação, que fez promessa, que lhe tirou do Egito, libertou e deu tudo aquilo que ele havia prometido, um Deus aliançado com uma nação. Então ele se coloca ali como um marido traído. Deus está falando aqui numa linguagem sexual para explicar sobre aliança política e aliança espiritual. Deus nunca
desejou e nunca deu liberdade para que seus filhos, a nação de Israel, fizesse aliança política com outras nações. E ele sempre advertiu: se vocês se aliançarem com eles, vocês vão chegar num tempo que vão se contaminar com os deuses deles, e vocês vão me trair com os deuses deles, porque vocês passarão a adorar os deuses deles, que não são deuses de verdade. O seu coração vai ficar depravado em relação aos deuses. Então não faça aliança com outras nações. Não se relacione com um povo que não é o meu povo. Então Deus de várias e várias maneiras advertiu o povo, ensinou, falou, advertiu, falou, ensinou e assim por diante. E vocês sabem também que a nação de Israel, depois que Salomão ali se deitou com muitas mulheres indevidas, né? A Bíblia fala que aquelas mulheres de outras nações que adoravam outros deuses, levou aquele homem mais sábio do mundo, no final da sua vida, a se voltar para outros deuses e deixar o seu Deus. A gente entende que ele deve ter se convertido no final, porque aí tem gente que comenta que acredita que ele escreveu Eclesiastes nessa época de conversão. São só suposições, né? Mas vamos acreditar que sim. Então Salomão ali, por causa do seu pecado, no reinado do seu filho que veio, Roboão, Deus falou: o reino vai se dividir. Eu tenho uma aliança com Davi. Por causa de Davi, eu vou sempre deixar alguém reinando no sul, em Judá. Mas eu vou dar 10 tribos no norte, para que outro domine sobre o norte. Então por isso, gente, que existe reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. Por isso que você vai falar muito de Judá e de Efraim, Judá e Israel, que não dá para ficar explicando muito. E na divisão da nação, fazendo 2 reinos diferentes, Jerusalém passou então a ser a capital do reino do sul, onde o templo foi construído e aonde o descendente de Davi sempre se sentava. No reino do sul sempre era o filho de Davi, da descendência de Davi, que se sentava até vir Jesus, o Messias, aquele que foi prometido que viria de Davi, até a promessa acontecer. Mas o reino do norte foi se depravando cada vez mais. 722 a.C., Israel, que havia um pouco antes feito aliança com a Síria, teve a própria Síria ali entrando e dominando Israel. Eles entraram, mataram vários, levaram outros cativos e alguns poucos ficaram em Samaria, capital do reino do norte. Mas aqui uma explicaçãozinha, porque eu gosto muito de detalhe. Vocês já devem ter ouvido falar, que até desse tempo eu ia falar um pouquinho sobre isso, sobre os samaritanos. Lembra que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus? Lembra que os judeus não gostavam dos samaritanos? Até quando o Senhor conta aquela parábola dos samaritanos, Jesus fala de propósito. Por quê? Porque Samaria, o reino do norte, quando a Síria dominou o reino do norte, trouxe várias pessoas de outros lugares, de outro povo que não era a nação de Israel. E aquele povo começou a morar em Samaria, povo que não era o povo de Deus, que não era Israel. Aí começou a se misturar com um pouco de povo que havia ficado lá, e a nascer os mistos. Nasceram aqueles que não era puro sangue, entendeu? Que não era 100% israelita, judeu. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos na época de Jesus. Porque não é puro sangue, é gentalha, né? Misturado com o nosso povo. Fechando aspas aí. E aí, era assim que Deus se sentia em relação ao seu povo. E nesse contexto aqui, Ezequiel estava na Babilônia falando com o povo que havia sido cativo agora por Nabucodonosor. 722 a.C., a Síria entrou no reino do norte e acabou. O reino do norte já não existia mais. Alguns povos ficaram. Agora, 605 a.C., 120 e poucos anos depois, a Babilônia vai e entra de Jerusalém, entra ali no Reino do Sul e leva muitos cativos, mata muitos. E aí a gente vai falar muito sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, o governo ali da Pérsia, e assim vai. E é nesse contexto aqui, de um povo cativo, de um povo aprisionado, de um povo que Deus criou para a libertação, mas estava vivendo na escravidão, que Ezequiel começa a falar, falando assim: ei, eu quero dizer para vocês que tudo isso que vocês estão vivendo não é por causa de Deus. Ele nunca falhou com vocês. Ele nunca foi fiel à aliança que ele fez. Ele nunca pisou na bola com vocês. Tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel, ele cumpriu. E algumas coisas que não aconteceram não é porque ele esqueceu, porque
deixou de... É porque havia condição para que a promessa fosse cumprida. Eu quero só lembrar para vocês como Deus se sentiu em relação a vocês. Sabe como o marido traído se sente? Eu sei que os homens aqui, imagina, né? Ainda mais, eu sei que a traição é difícil para todo mundo. Mas o que eu noto assim é que para o homem parece que é uma paulada muito maior. Deus não aceita traição nem na mulher, nem no homem, entendeu? Deus nos ensina, mas se acontecer alguma coisa no passado, gente, a conta já foi zerada, né? O que importa é a nova vida em Jesus Cristo. Mas aqui o Senhor está falando para nós algumas coisas. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes. A Bíblia fala que essa mulher, então, veja aí, essas mulheres, elas se envolveram em muitas imoralidades, em impudicícias, né? Lá, naquele texto que eu li de Efésios, fala mais a impudicícia e tal, a imoralidade, nem sequer se nomeia entre vós, mais ou menos assim. Eu queria falar para vocês o que é impudicícia, está relacionada a prostituições. A impudicícia ou impudente, a pessoa impudente é aquela pessoa que não tem mais pudor. A pessoa impudente, que está relacionada à impudicícia, é uma pessoa que não tem mais vergonha de ferir a decência. Que não sente mais as bochechas ficarem vermelhas, porque quebrou os limites. E, gente, nós nunca vivemos uma época de tanto limite quebrado e as pessoas vivendo da imoralidade como se fosse moralidade. O errado agora é certo. As pessoas não querem mais viver debaixo de regras, acham que isso é liberdade, isso é escravidão, porque se Deus colocou limite, é porque Ele sabe que se nós passarmos do limite, nós vamos cair no buraco. É amor que faz isso, é igual ao seu filho. Ele fica bicudo, ele chora, ele esperneia, mas se você não colocar limite, seu filho pode ser prejudicado. Quando você coloca limite, é porque você está dizendo, eu amo você. Porque o amor está relacionado ao ensino, correção e o carinho que é dado. Apreciação, apreço. Entendeu? Eu sei que vocês já ouviram falar de devassa. E só para vocês verem como hoje o negócio está querendo soar como se fosse tudo normal. Vira aquela propaganda da Sandy, não sei se alguém viu, de uma cerveja aí chamada Devassa. Não queria nem falar o nome, mas já falei. Devassidão, gente, é o estado mais podre, mais negro, mais sujo da imoralidade. Devassidão significa isso. Imoralidade, sujeira, prostituições. Quebra dos princípios. Aí vocês não acham muito estranho que eles pegam uma garotinha que é o símbolo da ingenuidade do Brasil, aquela meiguice, sabe, toda aquela coisinha que a Sandy demonstra, e colocam ela para fazer a propaganda de uma cerveja com o nome de Devassa. E alguém me falou que no final, né, que eu não sei como que é a propaganda direito, fala assim, porque toda mulher tem um lado devasso nela, alguma coisa assim. É só para que vocês entendam como que o mundo está trabalhando hoje. Nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia. É o nosso Pai Celestial que nos ensina. É a Ele que devemos imitar. Entendeu? Mas eu queria chamar a atenção que há uma natureza depravada em todo ser humano que só é transformada pelo poder de Deus. Todos nós temos isso sem Jesus. Por isso que não temos direito de querer atirar a primeira pedra, porque se não vigiarmos, a Bíblia fala, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque você pode pensar que é muito santo hoje, se Deus não controlar a sua vida, amanhã você pode cair. Eu costumo falar assim, que eu não confio em mim, em algumas coisas, a ponto de falar, não, eu sou muito santo, eu estou muito acima da média, então eu posso me colocar em alguns riscos. Não me coloco porque eu não posso confiar em mim, eu confio no meu Deus fala para eu fugir. Não para eu enfrentar, para eu fugir, porque Ele sabe o limite que eu tenho. Só Ele que pode, né, me colocar limite. E a palavra do Senhor então diz, deixa eu colocar aqui algumas coisas para vocês. Nesse texto todo que nós lemos, que uma vez que a imoralidade sexual foi iniciada em nossa vida, se não houver arrependimento, ela vai se tornar cada vez pior. É como se fosse um saco sem fundo. A imoralidade na vida de qualquer ser humano, se ela não for
barrada, ela vai cada vez crescendo mais. É assim que acontece com qualquer ser humano que der lugar. Já viu aquele texto que fala porque um abismo chama outro abismo? A natureza sexual que Deus criou para a decência, com a entrada do pecado, tem sido potencializada pelo desejo que o homem e a mulher têm de conhecer aquilo que o diabo tem falado. Conhece um pouco mais, queira um pouco mais, vai um pouco mais, porque o diabo tem garantido, é certo que você não vai morrer, é certo que isso não vai trazer prejuízo. Agora, nós que somos inteligentes, pensa bem, você vai acreditar no mentiroso, naquele que é o pai da mentira, ou naquele que é santo e fala, meu filho, minha filha, fuja. Meu filho, minha filha, isso não é para você não. Não foi para isso que eu te criei. Gente, eu estava lendo um livro que é assim, voltado mais para as mulheres, mas eu também já tinha lido um que era voltado para os homens. E esse livro tem um título, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu já vi ali o depoimento de várias mulheres que tiveram que ir para um certo lugar, que é como se fosse um centro de recuperação para viciados sexuais. Centro de recuperação para pessoas que vivem uma imoralidade e não têm conseguido se libertar. E é engraçado que tudo começa do jeito que aqui fala. Quer ver? Presta atenção. Leia aí no versículo 3 novamente. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. Atente para uma palavra aí, virgem. Elas não tinham tido ainda relação sexual. Veja que é só uma linguagem figurada. Está falando de relação sexual de verdade. Deus está usando mais uma vez falando uma linguagem sexual para a gente entender o lado espiritual. Entendeu? Mas esse povo aqui, lá no Egito, já havia se contaminado um pouquinho com outros deuses. Mas como eu não quero falar disso, eu quero levar mesmo para o lado da mulher e do homem, para Deus nos libertar se houver alguma coisa hoje. Então assim, você vê que ela não tinha tido uma relação sexual, essa mulher ou essas mulheres. Mas aí já começou a dar liberdade. Deixar um toque aqui, um toque ali, uma carícia aqui, uma carícia ali, descobre o corpo. Foi aí que começou. É incrível, eu estava vendo também como que adolescentes, como que crianças até que têm acesso à internet, sem que o pai e a mãe coloquem limites, sem ficar olhando, têm tido acesso à pornografia, à imoralidade. É incrível como mulheres hoje, eu estava vendo também uma reportagem, está crescendo um número de maneira assim terrível, como as mulheres têm gostado da imoralidade e têm procurado pornografia. E eu falo para você, quanto mais procura, mais gosta, mais se afunda, sente nojo, quer voltar, mas aí eu vou dar só uma olhadinha, e assim que eu der a primeira olhada já fecho, mas não consegue. É igual aquele que começa usando um cigarrinho, daqui a pouco é a maconha, daqui a pouco vai graduando as drogas, até chegar num ponto que é morte, se não houver intervenção de Deus, se a pessoa não for liberta. A droga é como se fosse, o sexo imoral é como se fosse droga, vicia mesmo. Eu já falei isso, e assim, eu tinha lido isso numa revista, e aí eu achei muito forte, e aí depois eu comecei a conversar com pessoas, comecei a ler a respeito, e a pornografia vicia tanto quanto uma droga. Mas Jesus tem poder para libertar. Mas Jesus nos tira de qualquer poço fundo, por pior que seja. Né? Por mais depravado que seja, o Senhor pode pegar e falar assim, agora é limpa de novo, agora é limpo de novo, agora é virgem de novo. Uma coisa que eu acho muito linda é quando Senaqueribe ali afrontou o povo de Deus e falou que ia pegar o povo, que ia matar o povo, mandou o comandante dele, Rabizaque, se não me engano, a afrontar e falar que o povo ia comer as próprias fezes, desse jeito fala o texto, ia beber da própria urina se não fizesse aliança com eles. Aí, vocês conhecem o texto que o Senhor fala assim, a Virgem de Israel meneia a cabeça contra você. Aí eu falei assim, Jesus, o inimigo olha e fala, é suja, é impura, é nojento, olha o passado. Mas o Senhor fala, para mim é virgem, porque eu santifiquei, está zerado, está limpo. A história agora é outra, o diabo sempre vai apontar e falar, mas o Senhor fala, não é assim que eu te vejo como um
filho redimido, limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Uma filha com a nova história escrita. É assim que o Senhor vê. Entendeu? Não precisamos ficar nisso, mas precisamos tomar cuidado. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Deus sabe que precisava ver essa palavra hoje, para a gente vigiar muito mais. Aí, queridos, deixa só, eu quero ler alguns textos para vocês. Naquele contexto de que um abismo chama outro abismo. Veja o versículo 3. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Foi onde tudo começou. Agora veja o 8. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, apagaram seus seios virgens, e a envolveram em suas práticas dissolutas. Agora veja o 11. Sua irmã Olibá viu isso, no entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes guerreiros, em uniformes completos, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vejam o 15. Usando cinturões esvoaçantes, turbantes na cabeça, todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia nativos na Caldeia. Veja o 19. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Egito, a gente entende que sempre fala do passado. Egito fala de velha vida. Egito fala de uma vida que não faz mais parte da minha vida, de uma história antiga. Por que eu falei que é necessário zerar a conta? Porque eu achei muito curioso esse texto aqui 19, o versículo 19. Quando ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. No Egito, no mundo, antes de Jesus, foram feitas alianças. Algumas pessoas aqui tiveram contato sexual com pessoas. Você aí sabe de que jeito? Veio para Jesus, fez uma aliança com Jesus. Algumas aqui se casaram, fizeram alianças com seus maridos. Vieram cheias de fantasias. Vieram cheias daquelas fantasias que as mulheres têm do príncipe maravilhoso que vem para me tirar da bruxa da solidão, de uma casa que eu não consigo ficar mais, de uma vida em desespero. Ai, lá vai vir meu príncipe e nós vamos ver uma história que vai ser um conto e vamos ser sempre felizes. Eu não quero deixar ninguém aqui decepcionado, mas eu quero ser bem real, isso não existe. Príncipe, só Jesus que é o príncipe da paz. Esse não decepciona. Esse é o que é, e é santo, lindo, perfeito, maravilhoso. A visão dele é tão linda que quando a gente vê, a gente cai no chão, porque não aguenta tanta beleza. Esse é puro, esse é o melhor, que tem o amor mais lindo. Jesus, ele é o príncipe para a noiva. Mas quando se trata de ser humano, gente, o príncipe, uma hora vai mostrar. Só que, se vocês forem ver aqui, a mulherada, assim como os homens, também tem fantasias. Fantasias românticas e fantasias sexuais. E eu coloquei bem aqui, assim, a fantasia é linguagem do pecado do inferno. Somente a fantasia sexual. Ah, por que vem na minha mente? Porque você é ser humano, que já nasceu com pecado, e o pecado sempre vai trazer fantasia. Você pode ver que essas mulheres aqui, essas duas, elas ficavam imaginando aqueles jovens bonitos, com seus mantos, seus turbantes esvoaçando, não é assim que fala a palavra? Vestidos de vermelho, de azul, sabe aquela roupa de marinheira, aquela roupa de soldado, aquela roupa que algumas pessoas até brincam com o tipo de fantasia que as mulheres têm, brinca com história de bombeiro, essas coisas mais. Aqui está falando disso. Fantasiava, ele é lindo, maravilhoso, eu quero me deitar com ele, eu quero ter uma experiência sexual com ele. Meu marido não é bonitão assim, meu marido não é tão atraente assim, meu marido não é tão charmoso assim,
Minha mulher não é tão mais bonita assim. Minha mulher não é tão assim. Gente, essa linguagem é a linguagem da carne. Porque se você tem uma aliança com a mulher, uma aliança com o homem, são casados, é com ele e com ela que você tem que ter satisfação em todos os aspectos. Eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo hoje porque estão fantasiando ainda hoje uma mentira. E só existe desilusão quando antes entrou uma ilusão. A ilusão é a perfeição do relacionamento. A ilusão é achando que nunca vai ter problema e que o marido daquela outra trata ela melhor. Olha como ele é delicado, olha como o meu é grosso. Olha como ela é bonita, olha como a minha é feia. Gente, a nossa mente, ela tem um poder, se o pecado tomar, para armazenar porcaria, para desejar porcaria, que é surpreendente. Mas o nosso Deus tem um poder muito maior para fazer a mente suja se tornar uma mente limpa. Para fazer, sabe, o pior, o melhor. Mas eu queria dar uma palavrinha para os homens. Não estou me vingando do meu marido, não. Da outra vez ele deu só uma palavra para as mulheres, elas reclamaram, né? Então, como eu estou aqui representando as mulheres, eu coloquei bem assim para não esquecer. Oh, meus amados, lembrando, cada um aqui, que amor é esforço. Amor é atitude. Amor é vontade de fazer. A vontade de Deus, lógico, né? Amor é determinação. Porque sem isso não existe amor. Aí eu amo você, que tá lá, eu amo você. Mas cadê a atitude do amor? Que amor é esse? Que amor morto é esse? O amor de Deus é o amor vivo. O próprio Jesus que veio, morreu e ressuscitou. E é tão lindo isso, e Deus quer nos ensinar tanto isso, que Ele, para nos ensinar a respeito de marido e mulher, Ele pega novamente a figura de Jesus, o noivo, da igreja noiva, e nos ensina com essa figura. Olha, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que lindo! Gente, não fique frustrado se o seu marido não tem vivido assim como a palavra de Deus fala, mas eu creio que ele está se esforçando, não tá? Não estão, homens? Estão se esforçando. Mas Deus, que se preocupa com o relacionamento, Ele nos dá medida. Aí eu coloquei assim, tem como se esforçar um pouquinho para fazer a esposa se sentir um pouquinho mais especial? Embora muitas vezes ela pareça mais a madrasta da história. Ah, sua! E às vezes acaba com a raça da bichinha, né? Falando umas coisas difíceis de ser ingeridas, e aquilo lá detona muito mais uma estima que já não está muito bem, sabe, curada. Dá para se esforçar um pouquinho? Eu não estou falando para você mentir. Se a sua esposa hoje está um pouco mais pesadinha, não vai falar, puxa, você parece que pesa 50. Não! Você é a mulher de 70, de 80 mais linda que eu já vi. Pelo menos para mim tem que ser. Não, a gente não vai estimular a mentira, mas um pouquinho de esforço. Tem algo na sua esposa que você possa ver ali, colocando a visão de Deus, assim, e poder estimulá-la. Eu costumo falar que é por isso que o negócio do encontro de casais fica muito quente. Porque lá é estimulado esse romantismo que a mulher precisa, gente. Isso não é frescura de mulher. Não é frescura de mulher. Da mesma maneira, vocês me perdoem, eu não quero escandalizar ninguém, mas a Bíblia mostra isso também, que para o homem, ele ser sexualmente mais ativo que a mulher não é frescura de homem. Não é porque o seu marido é isso, aquilo, aqueles pensamentos que muitas vezes vêm. Não, é da natureza do homem. Cada um tem a sua necessidade mais voltada para um lado e precisa ter dos dois lados um jeitinho para ver se todo mundo fica feliz, sabe? Todo mundo tem que ganhar nessa, mas não vamos fazer as coisas por egoísmo, por amor. Às vezes, eu fico sabendo que algumas mulheres, elas estão passando em alguns lugares, eu converso muito com a mulherada, abro meu coração com elas, comigo assim, de mulher para mulher, sabe? Eu gosto muito disso, as irmãs sabem que anda comigo, que eu não tenho problema de rasgar o coração e falar também de alguma coisa minha. Eu não ponho aqui como é que eu posso colocar? Uma capa de pastora
Fala aí, minha irmã, que eu sei de tudo, não passo por nada e sou santa. Tem as mesmas dificuldades que você, os mesmos problemas. A gente conversa, algumas aqui sabem. Mas assim, algumas mulheres, às vezes, já estão andando por aí e de maneira decente, porque se for indecente, você tem que repreender. Se você chamou a atenção de um homem porque você está vestido de maneira vulgar, tem que se arrepender, pelo amor de Deus. Mas se você está vestido de maneira decente e alguém olhou porque você está uma mulher bem arrumada e tal, algumas se sentem mais vivas. Puxa, eu queria tanto que meu marido me olhasse assim. Puxa, eu queria tanto que fosse meu marido que desse uma olhada. Antes ele olhava assim para mim com aquele interesse. Estou falando de vulgaridade, falando de um olhar de interesse. Mulher precisa disso. Eu coloquei assim também, e muitas vezes também essas mulheres encontram alguém para conversar com elas, e como elas se sentem animadas quando alguém ouve as 10.000 palavras que elas têm para colocar. Puxa, que alegria! Perigo é se um homem está escutando. Foge disso em nome de Jesus. Não deixa um homem, sabe, por mais amigo que seja, ser aquele que vai te ouvir. Senão você vai começar a pensar, meu marido não me ouve assim. Eu queria que ele desse essa atenção. As mulheres se sentem animadas porque ela tem necessidade que alguém ouça. Logicamente também que eu não quero falar para você querer conversar com seu marido na hora do jogo. Na hora que ele está entretido com alguma coisa, aí também é pedir demais, né? Não tem um pouco de sabedoria. Mas acabou lá aquele tempo. Eu não fico mais assim disputando tempo com meu marido. Eu entendi que eu sou mais importante que a bola, só que algumas vezes ela vence. Eu sou muito mais amada que a bola, só que tem hora que aquele tempo é para ele dar uma olhadinha lá no jogo, ele gosta de assistir um futebol de vez em quando. Então eu tenho que também ter senso, né? Deixar lá, fico às vezes do lado fazendo crochê, um tricô, né? Nas horas dos intervalos, eu quero ser que nem um Galvão e dou meu palpite lá sobre alguma coisa. Tudo bem, eu falei, pelo menos eu falei alguma coisa. Mas assim, existem alguns maridos que conseguem deixar suas mulheres se sentindo tão entediadas como se fosse a pessoa mais chata, mais desprovida de inteligência, mais cansativa do mundo. O máximo que ela consegue do marido sempre é Parece que a conversa toda que tem pra se resume no é o vocabulário mais rico que ele tem. Tudo bem, se aquele momento é para falar vamos falar, mas pelo amor de Deus, ouça um pouquinho. Compartilhe com a sua esposa algum assunto, mesmo que ela discorde de você. Aí é bom que vai dando crescimento, né? Quando a gente se vê com alguém que discorda, a gente vai aprendendo a se encaixar e aprender a ouvir e tal. Mas essa é uma necessidade das mulheres. Mas, irmãs, já vou terminar, no sentido de zerar a conta. Mais uma vez, voltando aqui para o versículo 19. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando foi prostituta no Egito. Então, o que Deus colocou no meu coração? Eu não tive uma vida sexual antes de casar, assim, né? Não tive. Eu sei que é um pouco estranho falar isso aqui, né? Mas meu relacionamento foi com meu marido só. Mas eu tive namoricos, beijinhos, abraços, e vamos parar por aí. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Se você teve beijinho, abraço, você tem que confessar e se arrepender. Porque senão, no dia de uma dificuldade, isso pode ser uma brecha, você vai se recordar do tempo do Egito, vai trazer à sua memória como era bom com ele, como ele era cuidadoso, como ela era bem melhor. Imagina então quem teve relação sexual. A pessoa começa a se recordar de como que eram as suas práticas, como aquilo era assim, assado, e começa então a alimentar toda aquela prática, porque não zerou a sua conta no passado. E nós zeramos a nossa conta quando nós nos arrependemos. Nós temos que nos arrepender até de um beijinho que foi dado com alguém que não era seu marido. Foi isso que eu entendi. Não era meu marido. Teve tempo, assim, um beijinho só que eu chorei diante de Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa por essa atitude. Olha assim, um dia eu vi uma atitude de um homem em relação a mim, que depois caiu a minha ficha, que eu era um tanto inocente, que eu percebi o que ele estava querendo comigo. Mas naquele momento eu estava só querendo chamar a atenção. Eu gostava do jeito que aquele homem me tratava, aquele rapaz, sei lá. Mas aí eu não estava entendendo que eu estava despertando nele outros pensamentos, outras intenções. Quando foi um dia, eu lembrei daquilo, eu falei, Jesus, lógico que eu cortei, né? Mas eu causei isso.
eu pedi perdão, eu chorei diante de Deus por algumas coisas que eu lembrei. E zerei a minha conta. E eu falo para vocês que lembranças do passado não têm me perseguido. Demônios do passado não têm me perseguido. Pode até vir bater na porta, mas não tem lugar. Me arrependi de cada detalhe. E não é só nisso. Você foi um mentiroso, se arrependa. Não fique contando o pecado como se fosse vantagem. Não fique contando, sabe o que eu fazia? Isso é vergonhoso. Quando você conta alguma coisa só para glorificar o nome do Senhor, falar, ele mudou. Mas eu tenho vergonha hoje de lembrar. Se eu falo é porque eu quero falar que Deus mudou. Mas não é porque é engraçado ficar falando do pecado e dando risada. Nós temos que chorar diante do pecado, não rir. Nós temos que chorar, ter vergonha. Aquilo vai trazer um constrangimento que você chora. Nós temos que pedir, Senhor, traz arrependimento. Então eu queria agora que você fechasse os seus olhos. E talvez tenha algumas mulheres que tenham comparado seus maridos com outras. Tem mulheres, talvez, que estão com o marido de outras. Isso é pecado, isso é coisa do cão, do inferno. Você tem que se arrepender, porque se você for ler o texto, a Bíblia fala que os seus filhos podem sofrer e sofrem as consequências pelo amor dos seus filhos. Pelo menos parem com aquilo que não é certo diante de Deus. Homens, do mesmo jeito, saia da imoralidade. Faz como aquele cara louco do filme Prova de Fogo, quebre o computador se preciso for. Preste contas com alguém, chegue para alguém, procure, confesse, peça ajuda. Fala, eu estou com um problema nisso. A pessoa não vai jogar pedra em você, porque ele também é homem, é mulher e sabe que ele também está sujeito, se não vigiar. Mas ele pode te ajudar. O que o Senhor quer hoje é um conserto. Ele quer que você zere a sua conta. Senhor, eu me arrependo. E se não há arrependimento, se há gosto no pecado, se eu me lembro e tenho vontade de fazer de novo, se eu me lembro, isso tem provocado um desejo de me poluir mais, de me ficar cada vez mais impura. Senhor, eu não quero isso. Porque isso atrapalha a minha vida com Deus, atrapalha a minha vida com a minha família. E eu não quero amaldiçoar a minha família, eu quero abençoar a minha família. Eu quero abençoar a minha família. Deus me colocou como bênção na minha casa. Me colocou como edificadora, como cabeça. O homem é cabeça. Então o Senhor quer que você, se você não conseguir hoje na sua casa, no tempo lá, coloque até, se você quiser, marque lá nomes, marque situações e ore por um. Senhor, me arrependo disso. Senhor, eu quero tomar nojo disso. Senhor, eu rejeito isso. Não quero mais viver nessa prática. Não quero mais deitar com meu marido pensando em outro. Não quero mais deitar com minha esposa pensando em outra. Porque isso desagrada a Deus. A Bíblia fala que aquele que pensa com impureza na mente já cometeu adultério. Pai, em nome de Jesus, a igreja é tua, o povo é teu. Uma coisa eu sei, Pai, o Senhor é bom e o Senhor ama esse povo. Todos que estão aqui são amados teus. E eu sei que o Senhor nos adverte, Pai, porque o Senhor sabe como o coração humano, sem o Senhor, é tendencioso para o pecado, quando o Senhor não está controlando. Mas a tua palavra, Senhor, diz que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Então, Senhor, nos guia a verdade do teu coração, a verdade da pureza, a verdade da santidade. A tua palavra diz ser de santos porque eu sou santo. Senhor, santifica hoje o teu povo, Pai. Santifica hoje o teu povo, Pai, que o teu povo não saia aqui pesado com fardo, ó Deus, mas saia assim consciente do teu perdão, do teu amor, de uma nova vida, Pai, que o Senhor escreve. Não importa o passado, não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que hoje pode ser começado, Deus, ser escrito pela tua mão. Em nome de Jesus, Pai, nos leva então a um concerto profundo, porque Tu és Deus, nós precisamos de Ti e queremos Te imitar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos, orem, porque aqui nessa noite há pessoas que precisam de um encontro com Jesus. Na sua alma, amado, você que não tem uma aliança com Deus, está um vazio, você está se sentindo assim, não somente entristecido, mas como se tivesse sido roubado. Há um vazio no seu coração que só pode ser preenchido por Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos. Mas Jesus, Ele restaura tudo isso nele mesmo. Aquele que se arrepende e deixa o pecado, o Senhor escreve uma nova história.
A palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei em sua vida. O Senhor faz uma nova história. Um dia, há 25 anos atrás, eu entrei numa igreja, alguém falou, mais ou menos o que estou falando aqui, e ali eu quis que o Senhor Jesus entrasse na minha vida. Eu falei: eu quero o Senhor Jesus, eu quero uma nova história em minha vida. E eu te confesso que eu nunca me arrependi e nunca pensei em voltar atrás, porque eu sei que o caminho do Senhor é de vida e o caminho do mundo é de morte. Quero te dizer que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E por isso eu gostaria de perguntar a alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus, alguém que quer receber Jesus na sua vida, alguém que quer ter sua vida mudada. Se houver alguém assim aqui, eu gostaria que você levantasse a mão, nós vamos estar orando por você. Meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, pode abaixar a mão. Se houver mais alguém aqui que quer começar uma nova história, zerando uma história do passado, zerando tudo aquilo que é passado, que vai ser mudado pelo sangue de Jesus que limpa. Então, se houver mais alguém, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, nós vamos estar orando. Vem aqui, você que levantou sua mão. Se houver mais alguém que não levantou, mas quer vir, é a sua chance. Deus está dando uma nova chance para você. Deus quer fazer de você uma nova criatura, quer escrever uma nova história. Quer fazer de você, pode ficar aí mesmo, querido, tá? Quer fazer de você uma nova mulher, um novo homem. O coração do Senhor se alegra. Com certeza, a Bíblia fala que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Os anjos, eu imagino que eles ficam, sabe, dando pirueta, aí eles pulam e eles gritam, porque a festa no céu, quando alguém fala: Jesus, eu te quero. Então, feche os seus olhos e diga assim: fale com Deus agora. Pode vir, pode vir. Os braços do Pai estão abertos. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos e pode crer. Se você quiser usar a sua imaginação, use, mas é pela fé. Deus está com braços abertos agora para você. Ele fala: ei, eu te amo. Eu dei minha vida por você. E agora você vai falar assim para Ele: Senhor Jesus. Pode falar em voz alta: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração e te recebo